Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo de número 5. Tiago 5, verso de número 17. Amém, Jesus. Deus está aqui, meus irmãos. Vamos ler todos nos 3? 1, 2, 3. Amém? Coloque esse mesmo texto, NVI, tem? Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Cutuque teu irmão e diz assim: Deus vai falar contigo, ser humano. Não, vê se ele é ser humano ou se é anjo aí, vê direitinho. Dá uma cutucada, porque se for ser humano, se prepare, porque o Senhor vai falar contigo nessa noite. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Deus, nós te damos graça, Senhor, por mais essa oportunidade. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que conosco fique e continue falando e operando em nosso meio, Deus. Que o Senhor realize e concretize as tuas obras, ó Pai. E que nós saiamos daqui, meu Pai, cantando um novo hino, um novo cântico, cheios do teu Espírito, com testemunho para contar. Sê conosco, Senhor, nesta noite de hoje, em o nome de Jesus. Você que crê, aplaude o Senhor. Aleluia, Jesus. Dá um beliscão nesse irmão aí, vê aí se é humano, se é homem ou se é anjo aí, pelo amor de Deus, gente. Porque na igreja tem uns anjos, tem ou não tem? Tem uns anjos, irmão, que vivem mais no céu do que na terra, não é? Tem, gente, tem ou não tem? Claro que tem. Mas Deus vai falar com nós, homens, aqui nessa noite de hoje. Escute, toda atenção é pouca, gente. Nós vivemos em um tempo em que muitos lugares tem se propagado a teologia do triunfalismo. A teologia que só mostra vitórias, mas esconde as derrotas. A teologia que responsabiliza a Deus em nos dar vitórias, mesmo que o que nós estamos pedindo seja contrário à vontade e os princípios dele, e nos desresponsabiliza dos nossos deveres e obrigações. Mas a Bíblia, eu disse, ela não é triunfalista. Repita comigo, a Bíblia não é triunfalista. Não. Ela mostra homens que serviram a Deus ganhando, mas também perdendo. Lembra de Davi? Quantas vitórias Davi não teve? Quantas guerras ele, como capitão, comandante, não ganhou? Mas o dia que ele deixou de ir para uma dessas guerras, dentro de casa ele perdeu uma.
A Bíblia também mostra qualidades, mas também defeitos e pecados dos homens e mulheres que serviram a Ele. Lembra de Abraão? Quem foi Abraão? O pai da fé. E a Bíblia diz: e creu Abraão, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas esse mesmo Abraão, que é pai da fé, é o mesmo mentiroso que mentiu para não ser morto, a ponto de permitir a sua mulher ir para o colo de outro homem. Então eu digo para você que a Bíblia não é triunfalista. A Bíblia mostra o que é viver em Deus e o que nós podemos fazer em Deus. Amém? Sim ou não, gente? Ó, a Bíblia mostra também a nossa humanidade. Repita comigo: a Bíblia nos mostra a nossa humanidade. A Bíblia fala sobre homens que tiveram lutas, dificuldades, crises. Você lembra de João Batista? Alguém recorda aqui de João Batista? O homem que estava gritando: oh, arrependam-se, porque vem um que é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Eu vos batizo com água, mas ele vai vir e vai batizar com o Espírito Santo e vai batizar com fogo. Essa era a mensagem desse homem. E quando ele está batizando, ele olha na fila e tem um. É esse aí, ó, o que eu estava falando, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse aí. Mas a Bíblia diz que ele foi preso, foi parar na cadeia, chamou os seus discípulos e disse: faz um favor para mim, vai lá e pergunta para aquele homem que eu disse que era o Cristo, se ele realmente é o que havia de vir ou não. A Bíblia mostra a nossa humanidade, as nossas crises. A Bíblia mostra que quando a gente estamos em lutas, em apertos, a dúvida bate na porta e quer entrar. Mas deixa eu refrescar sua memória. Entenda, todos esses eram homens humanos e nós também somos. Me lembrei de mais um. Alguém aqui lembra do profeta Jonas? O homem que recebeu uma mensagem para pregar para uma cidade inteira. Ele pregou essa mensagem levou a cidade inteira ao arrependimento. Ah, que doideira, gente. Nós pregamos no culto e 10 almas se rendem e nós só falta pular, é ou não é? Tirar sapato e jogar para cima e dizer glória a Deus, é ou não é? Imagine, aquela cidade inteira se converteu. Mas esse profeta que pregou essa mensagem estava em crise. Enquanto a cidade se arrependia, ele subiu no monte, olhou e falou: Deus, eu quero a morte deles. Em crise. Porque aquela cidade, aquele povo de Nínive, de alguma maneira afetou a vida dele. Nós somos humanos, temos crises, passamos por lutas e apertos. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso? Hã? Cutuca teu irmão e diz aí: é humano ou anjo? Vocês estão tímidos, gente. Cutuca ele e diz: é humano ou anjo? Porque se é humano, segura que lá vai uma. Entenda que a nossa espiritualidade não pode abortar a nossa humanidade. Vou repetir isso. A nossa espiritualidade não pode arrancar de nós a nossa humanidade.
Servimos a Jesus, mas somos humanos. Somos salvos, mas somos seres humanos. Um dia vamos para a glória, mas somos humanos. Viemos para a igreja, mas somos humanos. Nós não somos melhores dos que estão lá fora. Eles também precisam de Jesus, como nós também continuamos precisando estar em Jesus. Somos todos seres humanos. E eu vou profetizar isso. Se tiver uma mão levantada, segura que lá vem. Se você é humano, eu sou humano, e o nosso Cristo se fez humano. Filipenses 2, do 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e veio como homem para a terra para me salvar e te salvar. Somos humanos. João 4,6. Jesus se cansou do caminho. João 11,35. Jesus chorou. João 19,28. Jesus teve sede. Mateus 26, do 38 ao 39. Ele vai para o Getsêmani, chama alguns discípulos e diz: a minha alma está angustiada até a morte, ora comigo. Pastor, não estou entendendo. Eu te explico. Nós no século 21 estamos buscando ser espiritual demais, mais do que o nosso Jesus, e estamos deixando a nossa humanidade, meu irmão. Eu quero dizer uma coisa para você: enquanto Jesus se despiu e veio se tornar homem, nós estamos querendo deixar de ser homens e tomar o lugar de Jesus. Entenda, somos salvos, mas somos homens. Pastor, não entendi. Te explico. Vou te fazer uma pergunta, você me responde. Pode acontecer de um crente pegar Covid? Gente, estão por aí? Pode acontecer de um crente pegar Covid? Sim. Segunda pergunta: pode acontecer de um cristão ter um câncer? Pode acontecer de um crente ter tuberculose? Pode acontecer de um crente ter esquizofrenia? A igreja ficou dividida, porque nós se achamos melhores do que as pessoas que estão lá fora. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você e eu, no que diferenciamos das pessoas que estão lá no mundo? Vou fazer a pergunta de novo. Nós hoje estamos em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. O que nós nos diferimos das pessoas que estão sem Jesus lá no mundo? Temos hoje a salvação. No que mais nos diferenciamos? Sim, entra a questão da salvação. Quem dá mais? Gente, vocês estão tímidos, gente. Temos uma vida espiritual. Que mais? Testemunho lá fora. Vamos lá, testemunho. Nós temos um testemunho, eles têm outro tipo de testemunho. Nós buscamos dar testemunho de Cristo, eles vivem da maneira que eles estão, é o testemunho deles. Quem dá mais? O Espírito Santo mora em nós, e por Ele morar em nós, nós hoje temos a certeza da salvação. O que mais nós diferenciamos de quem está lá fora? Em nada.
Nós temos a salvação. O que falta para eles é a salvação, para ser igual a nós. Não entendi, pastor. Te explico. Quem está aqui hoje, que quando está doente vai ao médico? Levanta a mão, deixa eu ver. Não, a igreja vai ao médico ainda, né? Amém? A igreja vai ao médico. Quem aqui que todo mês precisa fazer supermercado, gente? Deixa eu ver. Ah, nós temos fomes também. O que mais? Quem aqui quer ter um carro novo, tem um carrinho, mas quer um melhorzinho? Levanta a mão, gente, deixa eu ver. Quero também, por que não, gente? Não é? Ah, já tomou posse, ó. Então você entende que o que nós buscamos, eles lá fora também buscam? Que o que nós fazemos aqui dentro, eles fazem lá também lá fora? O que muda, pastor? É que a gente que depois se converteu, imagina que tem uma carteirinha que nos blinda de problemas. Pastor, não entendi. Aprofundo. Daqui para baixo, nós somos o que, gente? Ser humano ou anjo? Gente, de novo eu vou fazer a pergunta. Daqui da cintura para baixo, nós somos o que? Ser humano ou anjo? E daqui para cima, ser humano ou anjo? Então nós somos igual o povo lá de fora, sim ou não? Somos tanto ser humanos como eles são ser humanos. Se eles têm problema, crises, nós aqui dentro também, se não se cuidar, vai ter crise. Sim ou não, gente? Só que o problema nos dias de hoje é o quê? É que quando alguém na igreja se levanta e diz: estou precisando de ajuda de um especialista que trata de problemas mentais, casos desses, a igreja já olha já meio assim, diz: ih, rapaz, espiritual. Pode pôr a mão que cai. Cai, claro que cai. É demônio. Vamos fazer uma campanha, irmã, lá na sua casa. Em nome de Jesus, vai cair por terra isso. Só que deixa eu perguntar uma coisa para você. E as pessoas lá de fora, elas vivem fazendo campanha ou não? Mas muitas delas que se cuidaram, eu conheço e melhoraram. É porque tem coisa, a gente estamos espiritualizando demais e estamos deixando de ser humano. Pastor, agora eu te pergunto uma coisa, pastor. Então eu tenho que aceitar ter essa situação? Não, você vai lutar como eles lá fora lutam. Eu vou lutar como eles lá fora também estão lutando. Só que entenda que no nosso meio vai haver pessoas que têm crises emocionais. E deixa eu dizer uma coisa para você: nem sempre é espiritual. Vou repetir isso. Nem sempre é. Não estou dizendo que todos os casos. Existem casos, dependendo do que a pessoa vivenciou lá fora, tem casos que são espirituais, mas boa parte deles não. Quantos estão entendendo isso aqui, gente? Vocês estão entendendo aqui, gente? Então não tem como eu pegar e lançar tudo no peito do... Não, gente. Eu vou contar um caso para você, de que eu ouvi, e aí você vai entender um pouco melhor. Deixa eu te falar uma coisa antes, para a gente entender melhor ainda essa situação. Todo ser humano é um ser tripartido. É composto de 3 partes: espírito, alma e... Então vamos lá. Todo ser humano é composto de quantas partes? Mais bonitinho, gente, dá para melhorar. Todo ser humano é composto de 3 partes. Todo ser humano, todo, pastor. Crente, não crente? Crente, não crente, gente. Amém? A estrutura é a mesma, a não ser que haja um anjo aqui no nosso meio. Aí a estrutura é outra. Aí a estrutura é outra.
Mas sendo ser humano, é essas três partes do ser humano. Quando o homem aceita Jesus, ele recebe vida onde? Ele recebe vida onde? No Espírito. Repita comigo: quando alguém aceita Jesus, ele recebe vida no Espírito. Coloca aqui para mim 1 Coríntios 6,17. 1 Coríntios 6,17. Olha o que diz: entretanto, se vocês se unem vocês se tornam um. Amém? Amém, gente? Então, quando alguém aceita Jesus, ele recebeu vida no Espírito. Então, quando alguém diz assim para você: eu ouvi a voz de Deus, aonde ele ouviu Deus? Aonde? No Espírito. Porque é o Espírito que discerne todo o ambiente espiritual. Pastor, não é minha alma, não, é no Espírito. A comunicação é toda Por isso é que está escrito: porque chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Amém? Em espírito. É no Espírito. Estão entendendo isso aqui, gente? Então essa pessoa recebe. Deixa eu te falar uma outra coisa. Quando alguém, você deve ter tido essa experiência, você foi na casa de alguém, foi fazer uma visita, um culto num lar. Quando você chegou lá, você falou: rapaz, essa casa aqui o negócio tá diferente. Eu senti um peso. Aonde você discerniu isso? No corpo, na alma, no espírito? Agora, quando você foi em outro lugar, você falou: nossa, rapaz, que paz que eu senti, meu Deus. Aonde você primeiramente sentiu isso, gente? Porque é o Espírito que discerne todo o ambiente espiritual. Amém? Amém, gente? Então o homem não vai ter problema no Espírito. Repita comigo: o homem que aceitou Jesus não tem problema nenhum no Espírito. Vamos passar agora para outra parte. Qual é a outra parte? A alma. A alma tem as suas repartições. Dentro das repartições da alma existe a memória. A memória, ela grava tudo, desde quando a gente é criança até agora, essa fase adulta que nós estamos vivendo. Ela grava, está tudo lá, armazenado lá. Tudo que você pode imaginar está gravado lá. E lá também está gravado e armazenado os traumas que você viveu. Lá está armazenado as dores e as percas que você sofreu. É lá que está armazenado. Então a gente vê que nessa parte da alma existem coisas para serem resolvidas. E que se a gente não resolve, gente, da maneira correta, mesmo sendo crente, vai dar pano para manga isso. Quantos estão entendendo isso, gente? Então entenda que toda pessoa, todo ser humano, crente ou não crente, o problema que ele vai ter sempre vai ser na alma. A depressão geralmente é onde, gente? Tem do corpo também, quando faltam vitaminas e algumas coisas mais. A Leslie falou quase agora há pouco, falando sobre crise de ansiedade. Ela entendeu que o problema é onde? Na mente. O pânico, a ansiedade. Mas não é só a mente, isso está incluso a alma, devido a vivências. E aí, dependendo da vivência, aquilo se torna um gatilho.
e leva a pessoa para aquele estágio. Pergunta: pastor, então o senhor quer dizer para nós que é possível estar dentro da igreja e ter crises emocionais? Eu digo para você que escuta o que eu vou te falar. Ouvi a história de uma mulher que o pai dela tinha a questão da paternidade dela de uma maneira duvidosa. Ele não sabia se de fato ela era filha dele. Então, para todos os outros irmãos, ele fazia aniversário. O aniversário dela, ela não fazia. Ele não fazia. Ela cresceu vivendo isso. Dentro, ela está sofrendo rejeição de quem? Ela está sofrendo rejeição de quem? Dói, gente. Armazenou, está lá na memória. Chegou um dia que ela conheceu uma pessoa de Deus, da igreja e tudo mais, casou, foi construir a família dela. Porém, ela exercia trabalhos na igreja. Um deles era ser a professora da escola dominical. E ela viu alguns irmãos e irmãs preparando uma festa, preparando uma surpresa. Era surpresa. Só que o aniversário dela estava próximo. Escuta isso. O que aconteceu, gente? Ela se alegrou, ela falou: meu Deus, vamos fazer aniversário para mim. Vamos fazer festa? Ela ficou calada. Chegou outro dia. Ela chegou como quem não queria nada, estava sabendo de nada. Falou: gente, não precisava. Nossa, para mim. Sabe que a irmã virou para ela e disse: não, é para fulana de tal. A irmã falou o que para ela? Não, é para fulana de... Aquela irmã caiu dura. O que aconteceu com aquela irmã, pastor? Ela caiu dura, feito uma madeira. Todos os irmãos da igreja correram. Falaram: o que aconteceu com a irmã, meu Deus do céu? Olhar e falar: é demônio. É demônio. Aí um irmão tomou a frente e falou: pode deixar, em nome de Jesus, eu te ordeno agora, sai dela. Ela olhava para ele e dizia: eu não saio. Ele disse: sai dela. Ele disse: eu não saio. Ficou nisso aí, ó, um bom tempo, até que chamaram um irmão que trabalhava com isso. O irmão falou: não. Ele ouviu toda a história, compreendeu o que estava acontecendo. Ele falou: não, essa irmã não tem demônio. Essa irmã não tem. Ué, mas como aí? Eu estou falando para o demônio sair, ele está falando que não vai sair? O que você acharia, gente? Que é demônio, sim ou não? Gente, sai. Não saio? Oxi. Ele falou: não, ela está tendo esse problema aqui. Falou o problema para ele. O irmão falou: irmão, vou fazer o seguinte, você entende essas coisas aí, nós entende do espiritual, deixa com nós. Continuou mais um tempinho, até ele se convencer de que devia passar a bola. O irmão falou: irmão, vamos fazer o seguinte, tapa o nariz dela e a boca dela, vai entrar oxigênio no cérebro dela, ela vai acordar. Quando ela acordar, pelo amor de Deus, não fala que ninguém tentou expulsar o demônio dela, e dá remédio para ela, que vem uma descarga de tensão sobre ela, vai ficar 4 dias com o corpo doendo. Dá analgésico para ela, e depois leva ela que eu vou cuidar dela emocionalmente. Quando tamparam a boca dela, o nariz dela, ela acordou e falou: onde eu tô? Não, irmã, tá bem, você caiu aí, mas depois você me procura. Essa irmã foi se tratar, cuidar, tratou esse trauma que ela vinha carregando com ela há tempos. Você entende que nós como igreja precisamos
nos capacitar para poder ajudar ela? Senão a gente estamos espiritualizando tudo, dizendo que é demônio, gente. A gente estamos vendo demônio onde não tem demônio. Pastor, todo caso é assim? Não estou falando que é todo, eu já falei para você. Trabalhando com essa área de libertação e cura, já tive algumas situações em que demônios manifestavam, mas outras não manifestavam. Entende isso? Pergunta: pastor, é possível então eu estar na igreja e ter uma crise emocional? Eu pergunto para vocês, sim ou não? Nós somos o que, gente? Humanos ou anjos? Humanos ou anjos, gente? Deixa eu te falar uma coisa sobre muita espiritualidade, excesso de espiritualidade. Quando você vê um irmão ou uma irmã na igreja, muito espiritual, é o irmão do manto, a irmã do manto, entrega a revelação para todo mundo, põe a mão na cabeça de todo mundo, ele criou um mecanismo de defesa para não tocar em algo da vida dele. Tem algo escondido por detrás. Uma pessoa que é muito manto, é algo assim além. Pode vasculhar, que você vai achar coisas na vida dele escondidas que ele não quer mostrar para... Pastor, você conheceu o caso assim? Claro, vi de perto. O irmão estava no monte, o irmão... Rapaz, você podia falar, orar um pouquinho, o irmão estava saindo no manto e rotava e tal, entregava rolo para todo mundo e isso e aquilo. Quando você vai entrar na vida da pessoa, você vê o quanto a pessoa estava presa na imoralidade sexual e por aí vai. Repita comigo: toda espiritualidade que rouba a nossa humanidade é doentia. Repita de novo, gente: toda espiritualidade que rouba a nossa humanidade é doentia. Não é sadio. Não é. Hoje, irmão, eu não vim muito para entrar muito nesse assunto. Eu só vim para mostrar para mim e para você que nós somos seres. As próximas 2 terças a gente vai entrar mais fundo nisso. Mas hoje eu quero deixar para mim e para você que nós somos seres humanos. E se alguém um dia olhar para você... Não, levante a mão que eu vou profetizar, meu irmão. Levante a mão que eu vou profetizar. Se tem alguém aqui dentro vivendo uma situação de crise emocional, eu vim profetizar para você e dizer que você é humano, como Elias foi humano, que fez fogo cair do céu, mas logo depois estava dentro de uma caverna, correndo de tudo e de todos. Você é humano, eu sou humano, nós somos humanos. Nós não somos super-heróis. A igreja do século 21 está acostumada, sabe com o quê? Com super-homens. Estamos acostumados com super-homens quando um pastor ou um líder sobe no púlpito e fala: não aguento mais, está difícil para mim. Todo mundo aponta o dedo para ele e diz: é um fraco, é um frouxo. E eu digo para você: ele não é fraco, ele não é frouxo, ele é humano. Eu não sei se você está acostumado com super-heróis, mas eu aprendi com o meu Jesus que ser humano também é ser espiritual. Hey, akanjoraga sergia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você não vamos estar aqui o tempo inteiro aqui espiritualzão, não. Ou você todo dia está orando 3 horas, 2 horas por dia. Pastor, você não ora todo dia 2, 3 horas por dia? Não. Pastor, eu pensava que você orava 5, 10 horas por dia. Tá para nascer o homem que consegue ficar. Nós somos tão humanos quanto vocês são humanos. Se alguém ficar de joelho por 3 horas, 4 horas, quando ele levantar vai ser difícil para ele levantar, porque as juntas dele vai estar doendo. Isso mostra o que é a nossa
humanidade. Pastor, quer dizer que você não ora? Eu oro, irmão. Eu gosto de ter tempo com o Senhor. Eu gosto de sentir Ele, me derramar na presença dEle. Mas além de me derramar na presença dEle, sentir Ele, ouvir Ele, eu vim aqui para dizer para você: nós somos seres humanos. Pastor, nós somos seres humanos, sim. A Bíblia diz, oh meu Deus, o céu aqui está aberto, irmão. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Timóteo era filho na fé dele. Paulo era usado em cura. Gente, Paulo era usado em cura, mas o filho dele estava doente. Ele orou e o filho dele não foi curado. Ele falou para o filho dele na fé: toma um pouco de vinho para melhorar esse problema seu na barriga aí. Isso mostra o quê? A nossa humanidade. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Antes de continuar aqui, deixa eu contar uma outra coisa para vocês. Olha o ponto que nós como igreja estamos vivendo. Esse é o ponto que nós como igreja estamos vivendo. Vi um caso de uma irmã, que ia para a igreja todos os cultos. Eu disse todos. E o filho dela tinha um problema mental. O filho dela tinha um problema. Teve um certo dia que esse menino entrou em crise na igreja. Os obreiros correu, colocou a mão nele, começou a orar, repreender, expulsar demônio. O menino não parava e corria para tudo quanto é lado. E a mãe do menino começou a chorar. E a mãe do menino começou. Perguntaram para ela: por que você está chorando, irmã? Sabe o que ela respondeu? É porque meu filho não está endemoniado. É que eu sempre tive vergonha e medo de contar para vocês, mas ele tem problema mental. A gente vivemos em uma igreja que o tempo inteiro quer se mostrar forte, que não passa por lutas, nem por crises e nem problemas. Mas eu vim mostrar para você hoje que o nosso Cristo, Ele era Deus, Ele se despiu, veio para a terra como servo e se fez homem. Mostre a sua humanidade, não tenha vergonha de ser homem. Pastor, você está falando sobre pecado? Eu não estou falando de pecar, irmão. Estou falando sobre se mostrar ser homem. Tem horas que a gente cansa, tem hora que a gente quer desistir, tem hora que a gente desanima, tem hora que a gente quer chutar o balde, tem hora que a gente quer ir embora. Isso fala do que? Da nossa humanidade. Eu estou mostrando para você o nosso Cristo. Eu te mostro outro episódio do nosso Cristo se apresentando como homem. Pastor, ele era só homem? Não, ele era homem, mas também Deus. Olha o nosso Cristo. Ele estava em um momento de agonia. Ele estava em um momento de... Ele foi para o Getsemane orar. Enquanto os irmãos que ele pediu para estar orando, não está orando, ele está lá e dizendo ao Pai: Pai, olha a humanidade de Jesus se manifestando. Se possível, passa de mim esse cálice. Você já pediu isso ao Pai? Já? E ele termina a oração: mas que todavia seja feita, Pai, a tua vontade. Tem hora que a gente se apresenta diante de Deus dessa maneira: Pai, eu não quero, mas devemos terminar
apresentando diante de Deus e dizendo: Pai, mas que todavia seja feita a tua. Amém, irmãos? Devemos conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Estou concluindo. Cutuca o teu irmão e pergunta para ele: humano ou anjo? E aí, o que está dizendo, gente? Está no céu ou está aqui? Hã? Hã? Gente, não escandaliza com o irmão aqui não. Não escandaliza comigo não. Eu vou falar de mim. O Senhor me fez lembrar hoje de algo que eu fiz no passado, e eu vi o quanto a minha espiritualidade era doentia. O Senhor me fez lembrar agora de novo. Escuta o irmão aqui. Meu Deus. Você não vai escandalizar comigo, gente? Não vai escandalizar comigo? Então escuta lá. Eu vou falar, mano. Eu vou falar. Escuta isso. Eu lembro que um dia um irmão, para ser mais claro, um pastor, eu era mais novo na fé, ele falou: irmão, vamos lá em casa, vai ter um churrasco, vai ter um. Chamou eu e mais uma galera, gente. Ah, crente gosta dessas coisas, né? Nossa, é de Deus, gente, isso aí. Escuta. Só que esse irmão, a gente nunca tinha ido na casa dele. Ele falou: vem aqui, vem conhecer a minha casa. E ele começou a mostrar cada um dos cômodos. Tawane. E a gente foi conhecendo. Só que chegou na cozinha. Chegou, eu disse: aonde? Na cozinha. Eu olhei algo que me escandalizou. Eu olhei uma caixinha que tinha muito remédio, gente. Mas não era remédio controlado. É um xarope que você dá para criança, não termina, fica lá. É um dipirona que você toma, que você está com muita dor de cabeça, o resto fica lá. É um dia de gripe que você compra lá, um simigripe, não toma tudo, deixa lá. E como que vai ficar na caixinha, gente? Cheia. Quem tem criança pequena e o filho começa a ir para a escolinha, sabe como é difícil, é ou não é? Rapaz, quando o Levizinho e a Lívia começaram a ir para a escola, sangue de Jesus. Não, só pode ser o diabo, gente. Isso aí é o diabo. Não, toda semana eu estou no médico. Não, o diabo, isso aí. Mas não é, a criança está criando o quê? Anticorpos, imunidade, gente. Só que aí eu vi essa caixinha. Eu olhei para aquela caixinha, olhei para o pastor e falei: gente, esse pastor é muito sem fé. Que é isso? Olha o tanto de remédio. Meu Deus. Não, está repreendido em nome de Jesus. Só que hoje, estou falando de mim. Só que hoje, você vai lá na minha casa, tem uma caixinha. Porque eu tenho crianças. E nessa fase de criar imunidade, eles ficam muito doentinhos. Você precisa dar o quê? Remédio. E o resto que sobra fica onde? Agora eu te pergunto, a minha visão, a minha espiritualidade naquele tempo, como é que estava? Sadia ou adoecida? Olha o nível que eu estava vivendo de espiritualidade, gente. Porque eu queria ver o tempo inteiro como? O pastor, os irmãos como? Só na vitória, agora é só vitória. Ô irmão, como é que tá? Isso aqui, gente, é uma questão de educação. Você perguntou: irmão, Pai do Senhor, como é que você está? A verdade é que nós não estamos querendo saber. E a pessoa também não está querendo falar. É uma questão de educação. Oh, eu estou bem. Como é que está? Na paz, graças a Deus. Na bênção. É ou não é? Sim ou não, gente? Mas aquela mulher que foi até o profeta quando o filho dela morreu, o profeta mandou o quê? O servo dele. Falou: mulher, como é que tá? Ela falou: não, está tudo bem. Está na paz. A questão não é que ela estava se mostrando forte. Ela queria falar com o profeta.
Mas nós pegamos isso. Não, tá tudo bem. Não, o mundo está desabando, mas nós estamos como? Tá. Não estou falando que você deve ficar chorando para todo mundo. Mas deixa eu te dar um conselho. Ao menos seja humano. A gente tem hora que fica se cobrando tanto de nós. Como se nós o quê? Fosse mais do que um ser humano. Cuidado com isso, irmão. Busque andar como Jesus andou. É isso. Busque andar como Jesus. Pastor, a palavra não vai passar disso, não. Eu preciso que você saia com isso daqui dentro de você. Eu preciso repetir. Isso é didático, isso vai ficar gravado em você. Quando alguém perguntar, pastor, quando você estiver passando alguma situação e alguém falar alguma coisa, você vai falar o que? Eu sou o ser humano. Estou terminando. O que é uma crise emocional? Em poucas palavras eu vou dizer. É uma reação do corpo perante a situação de sofrimento e pressão psicológica. O que pode desencadear uma crise emocional? Você sabe? O que pode desencadear uma crise emocional? Problema financeiro, desemprego, problemas com abuso, violência, problemas com relacionamento. Gente, o que mais existe dentro das igrejas, estou terminando, o que mais existe dentro das igrejas são pessoas que estão sofrendo muitíssimo na vida sentimental. Gente do céu, é coisa demais, é muito. É por isso que nós aqui insistimos em culto de casais, em uma palavra para a família, escola sacerdotal, escola de mulheres. Porque o que tem de problemas, irmãos, familiares não é brincadeira. Pastor, aqui na nossa igreja, em todas as igrejas. Como deve ser entendida a crise emocional? Como um alerta que a pessoa precisa procurar a ajuda de um profissional. Vou repetir, como deve ser entendida a crise emocional? Com um alerta que a pessoa precisa procurar a ajuda de um profissional. Como se manifesta a crise emocional? De várias formas. Uma delas é física. Quando a crise se manifesta dessa forma, é porque a pessoa possui grande dificuldade de colocar para fora toda a tensão e o que está sentindo. Dou um exemplo e finalizo aqui. Uma certa pessoa que eu conheço, ela está passando por um problema também na vida sentimental. Na vida. Só que tinha uma pessoa que cuidava dessa pessoa. E a pressão dela nesse dia estava subindo muito, gente. A pressão dela estava subindo. Tomou um remédio, não resolveu. Tomou outro remédio, não resolveu. Tomou outro. A pessoa que estava cuidando dela virou para ela e disse o seguinte: escuta aqui, você já tomou um remédio que já era para ter abaixado faz tempo a sua pressão. Eu vou falar uma coisa para você. Me conta, fala tudo o que você precisa falar. Aquela pessoa desabou, irmão. Ela colocou para fora, mas ela não só colocou para fora. Tinha um travesseiro, ela dava murros no travesseiro e não parava. Ela descontou, colocou a raiva dela, a tensão para fora. Ela falava, chorava, dava murro, gritava. Quando terminou isso, foi medir a pressão dela, estava boa. Espiritual ou emocional? Entende? Somos de carne e osso. Está entendendo isso aqui, gente? Se coloca de pé, por favor. Pastor, com que eu preciso sair daqui hoje? Coloca a mão no coração e diga: eu sou humano, não sou um anjo. Amém? Repita comigo de novo: eu sou humano,
Não sou um anjo. Compreendeu isso, gente? Pastor, semana que vem vai ser assim, meu pastor. Não, semana que vem a gente vai entrar de fato em uns assuntos e uns pormenores bem mais detalhados. A gente vai entrar também em questões espirituais, eu vou explicar. Mas hoje eu preciso deixar isso para você, porque tem pessoas que estão dentro da igreja carregando um fardo que não é para elas carregar, não é o fardo de Jesus. Elas estão olhando e dizendo: meu Deus, mas se eu falar, o que vão pensar de mim? Vão achar que eu estou endemoniada, vão me julgar, o que vão pensar de mim? E eu digo para você o que eu penso de você. Você é ser humano como eu sou ser humano. Você é um ser humano como eu sou um ser humano. Não se martirize. Deus vai te tirar dessa situação. Não, eu posso profetizar para terminar isso aqui? Posso profetizar, gente? A Bíblia diz que em momento de agonia, vem comigo. A Bíblia diz que em momento de agonia, em momento de muita dor na alma, a Bíblia diz que Jesus estava no Getsemane e foi para onde? Para oração, meu irmão. Não, eu vou repetir isso. Jesus em momento de agonia e de dor também foi para oração. Ele orou, ele derramou a alma dele. Ele disse: Pai, eu não quero, mas que a tua vontade seja feita. A Bíblia diz que Deus deu ordem a um anjo para ajudar Jesus naquela situação. Eu profetizo: o Senhor vai dar ordem a anjos para te sustentar e te tirar dessa situação. Louve ao Senhor nessa noite de hoje.